Ao choro de uma criança, a todos recorrem. Já o sorriso de um velho, a todos afugenta. Ondila Lobo. Olá, internautas do Brasil e de todo mundo. Eu sou Rose Campos em mais uma semana com muitos ecos. Os ecos do nosso meio ambiente, os ecos da nossa comunicação. Afinal, tudo que produz ecos nós discutimos aqui, na nossa rádio Mega Brasil Online e nas redes sociais. E o programa desta semana irá falar sobre linhas que falam e mostram outras direções. A valorização da troca de conhecimentos, a partilha de informações e a comunicação de experiências representam pilares fundamentais na construção de pontes entre o passado e o presente, a ancestralidade e a contemporaneidade, pilares entre gerações, onde o diálogo é a chave que abre portas para descortinar, através das artes, novos horizontes e ecoar uma realidade até então coberta por nossos preconceitos, fraqueza ou medo de enfrentar um futuro que se faz presente. A verdade é que estimular o que existe dentro de cada um, as suas produções, é o caminho para não cessarmos a criação e definirmos um envelhecimento mais digno e salutar. Portanto, para falar sobre a exposição Linhas que Falam, que tem o objetivo de unir gerações através da arte, da pintura, com outros idosos, moradores de entidades filantrópicas e crianças de escolas públicas e privadas de São Paulo, recebemos a artista plástica Silvia Trendim, professora e pesquisadora em processos cognitivos e ambientes digitais e arte educadora. Formada em artes plásticas pela Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, com pós-graduação em processos criativos no SENAC, também do mesmo estado, mestrado e doutorado em tecnologia da inteligência e designer digital pela PUC de São Paulo. Olá, Silvia Trentin, como vai? Olá, Rose, olá a todos. Muito obrigada pelo convite, em poder participar aqui do programa Ecos do Meio, da Rádio TV Mega Brasil. É um prazer imenso para nós, da Casa Ondila Lobo, poder, então, ter esse espaço para a gente falar um pouquinho sobre o que é o nosso projeto, que é intitulado como Arte Não Tem Idade, compartilhando histórias através das artes plásticas e do encontro intergeracional. Então, como um fruto de um dos produtos deste imenso projeto, é que estaremos, então, com essa exposição que você muito bem mencionou, Linhas que Falam. E a exposição, Silvia, ela faz parte, na verdade, de um projeto mais amplo que começou em 2022, né? Denominado Arte Não Tem Idade, né? Compartilhando histórias através das artes plásticas e do encontro intergeracional. O que isso me chamou muita atenção, porque eu acredito há muito tempo que isso já deveria estar acontecendo em escalas muito maiores, inclusive em sentido educacional. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse projeto, sobre, inclusive, a pessoa mais velha que está nesse projeto hoje, ou mais idosa, vamos dizer assim, é uma pessoa que está aí na casa dos seus 90 anos, né? E a mais nova com 5 anos. Como é que foi pensar em tudo isso, em colocar as pessoas e elas estarem fazendo que tipo de arte, hein, Silvia? Exato, né? Então, esse projeto ele é dividido em 3 produtos, né? Nós temos o produto que são as oficinas, que são oferecer
atividades de pintura e desenho para os moradores, né, para as pessoas idosas que ali residem. Lembrando que a Casa Undina Lobo é uma casa que abriga moradores, pessoas idosas acima de 60 anos, sem recursos. Então, totalmente filantrópica a casa, e ela vive de sustento de pessoas físicas e jurídicas. Então, com todo esse aporte, a gente conseguiu realizar essas oficinas, apoiada, é claro, pela Lei de Incentivo Federal, a lei mais conhecida como Lei Rouanet, e também com o patrocínio do Banco Pan e algumas empresas parceiras que fizeram parte de todo esse projeto. Então, além das oficinas, nós tivemos também ações educativas. Essas ações educativas envolveram trazer crianças, adolescentes, adultos, várias pessoas para pintarem e produzirem junto com os moradores. Nesse momento, eles tiveram a oportunidade de ouvir histórias, compartilhar conhecimentos, experiências que tratam muito da ancestralidade com a contemporaneidade, o que refere à nossa tradição com a nossa inovação. Então, ao mesclar essas gerações distintas, a gente teve muitos resultados positivos. E a arte, é claro, ela entrou como uma forma de conectar essas gerações. Então, é uma forma de um quebra-gelo, né? Porque tudo partiu do princípio de como levar a sociedade para dentro da casa. Assim como, que é um dos objetivos da casa e de muitas das instituições de longa permanência, que é acolher, dar qualidade de vida, bem-estar para esses moradores. Então, a arte, quando a criança chega lá, o adolescente, ele chega falando um pouquinho sobre arte, mostrando um pouco dos seus desenhos, e ali eles começam a troca de experiências. Então, de tudo isso, a gente teve nas oficinas e nas ações educativas 3 temas que nortearam esses encontros. Esses temas tratam-se da identidade, dos nossos sonhos e da ressignificação. A identidade foi um momento em que começamos a trabalhar muito o eu. Quem eu sou? Né? O que eu estou fazendo aqui? O que me inspira? O que me cativa? Então, e a princípio de tudo, para eu chegar, né, na casa, o principal pilar foi a confiança. Então, como que eu poderia... um dos problemas, assim, né, que eu logo pensei, eles têm que confiar em mim, e eu neles. Então, a gente começou com algumas atividades para eles se valorizarem. E aí eu fiz algumas técnicas com o espelho, onde eu dizia, estamos começando o projeto agora, aqui na casa tem uma pessoa muito importante que vai fazer a diferença com todas as crianças que vão vir, as pessoas, vários voluntários, e também com as pessoas que trabalham na casa. Então, vamos descobrir quem é essa pessoa tão importante. E naquilo a gente abria E aí eles diziam, deve ser fulano, beltrano, cicrano. E aí abria a caixa, tinha um espelho. E aí, esse momento, tem algumas imagens que a gente pode mostrar para ver a reação deles, porque às vezes acontece de que a gente não se valoriza, não entende o seu real valor, a importância que você tem na sociedade, né? Você está numa casa de repouso, você sim tem que ter qualidade de vida, você sim tem que se sentir útil para a sociedade e ainda está contribuindo. Então, quando as crianças iam e até elas relatam, professora, eu me senti muito mais inspirado, ouvindo as histórias, ouvindo as partilhas deles. Professor, ele não falou nada, o morador não falou muito, mas eu senti, eu refleti. E isso, acho que a arte tem disso, né? Você tem momentos que é difícil mencionar em palavras. É ao sentir, ao contato, é no olhar, e aí já vem um pouquinho do conceito do título da nossa exposição, que depois eu falo. Silvia, eu iria até te perguntar sobre esses 3 temas, né, que você trabalhou, você já explicou. E uma coisa que me chama muita atenção hoje em relação a essas gerações, eu até tive um artigo aqui que foi escrito recentemente sobre a questão das gerações, é que hoje as crianças estão numa era de tecnologia,
onde, se você, aspas, né, chamá-las para estar jogando, e rapidamente isso se desenvolve. Agora, você chamar a criança para estar com o mais velho e ainda produzir arte é fácil. Como é que se dá essa magia, Silvia? Olha, tanto o jogo como as artes, eles têm conceitos em que nos conectam muito com a ludicidade, né? Obviamente. E essa sensação de bem-estar, de fruição que o jogo causa, a arte também causa. Então, ambos se complementam. A partir do momento que muitas das crianças, e até mesmo adultos, as pessoas idosas e adolescentes param de desenhar, é por alguns preconceitos que acontecem lá na infância, que eu faço questão de explicar para entender como que a gente consegue, por meio da arte, tirar eles um pouquinho das telas, né? E levá-los para os lares, para uma pessoa que você nem conhece. Até mais ou menos uns 7 anos de idade, muitos de nós desenhamos tudo muito que está ao nosso redor, assim, sem muito julgamento. A gente desenha o que a gente sabe, pronto. A partir dos 7 anos, tendo em vista a maturação cerebral, acontece que a criança quer começar a desenhar um pouco de forma mais realista, ela começa a julgar um pouco mais o seu desenho. E é uma fase onde acontece mais a alfabetização na escola. E quando se enfatiza muito mais a escrita perante a fala, nossa, meu filho já sabe desenhar, meu filho já sabe, a parte das artes fica um pouquinho de lado, e a criança começa a querer desenhar de forma realista. Eu quero desenhar meu cachorro, eu quero, aí começa, diz, não tá bom, por mais que você diga, não, olha, tá lindo, tá expressivo, mas ela busca esse realismo, e se não tiver alguém ali só ensinando a ler a imagem, porque desenhar é aprender a ler as linhas, as cores, as formas, as texturas, comparar as proporções. Se você consegue identificar isso, você consegue tudo. Então é importante um professor. Se você se frustra, você começa a dizer, não, eu não sou capaz, meu desenho é ruim, você para de desenhar. Então, por isso que a maioria de nós adultos diz assim, não, eu só sei desenhar palitinho. Porque foi até os 5, 6, 7 anos de idade que a gente desenhou. Depois a gente começou com auto-julgamento, ou às vezes um adulto chega com julgamento e diz assim, nossa, a criança diz, olha meu cachorro, nossa, parece um porquinho, exemplo, né? Aí a criança, meu Deus, como foi ruim, sabe? Começa a se boicotar, e aí para de desenhar. E para você resgatar isso, esses valores de confiança, não só na parte da produção artística, mas que leva para toda a vida, né? Então, às vezes, o outro está fazendo um projeto na vida profissional, o projeto do outro é muito melhor do que o meu, porque o meu é ruim, não vou nem tentar. Sabe, começa assim, que quando a gente vai fazer assim umas análises, você vê que lá na infância você se boicotou em expressão, e aí não consegue colocar para fora o que você está sentindo no seu coração. Então, nas oficinas ali, eu comecei com esse tipo de ação. Vamos lá, todo mundo é capaz. A gente parou de desenhar, todo mundo parou de desenhar aos 7 anos. Vamos lá desenhar. O que você iria desenhar se hoje você tivesse 7 anos? Se hoje você tivesse 8, o que você desenharia? Então, aí começa, não, eu queria flores, eu queria desenhar tanto isso. E aí, assim, é o desenvolvimento. Se a gente for estudar a parte dos artistas, é a mesma coisa. Eles começam desenhando realismo, estudando a natureza morta, luz e sombra, perspectiva, tudo, e depois distorce, cria a sua linha de expressão. Então, eu comecei isso com eles. Então, muitos dos moradores e das crianças também, né, inclui ambos, eles começaram nessas fases para depois, aos poucos, indo seguirem as suas linhas, né, as suas formas de expressão. E a criança, ela se sente cativada por, opa, estou tendo a oportunidade de pintar, então eu vou lá. Né? E claro, com muita ajuda dos pais, dos professores de artes, que também trabalharam muito junto nesse projeto, porque todas as ações que eram feitas na casa foram levadas para as escolas, né? Uma escola municipal, particular, outras, várias da americana, enfim, que contribuíram com isso. Se não tivesse o apoio deles, seria difícil, né? Nessa parte pedagógica.
né? Entendi. Claro que lembrando que não só nas escolas, né? Todo o apoio da casa ali, principalmente, né? Dos funcionários, pessoal da limpeza, todos os setores são essenciais para um projeto andar bem. Não é só uma pessoa, jamais, né? Sim. O projeto em si, ele é pela exposição de pinturas, mas o que eu vi é que ele, na condução desse projeto, ele acaba reunindo a música, a poesia, e a pintura. Então, eu gostaria que você respondesse duas perguntas. Uma é a construção disso, como é que se deu isso tudo, né? E o principal, o que vocês resgatam disso como ação mesmo que fica para a comunidade, que fica inclusive para a sociedade, como essa reunião traz de bom para a sociedade. E hoje, como nós estamos falando muito de ESG, ODS, enfim, essa questão socioambiental, o que esse projeto resgata de importante nessa união de gerações, Silvia? Perfeito. Então, eu vou começar falando como que a gente trabalhou, além de desenho e pintura, trabalhamos também com música, poesias, né? Então, como o projeto é de artes plásticas, a gente tem várias linguagens que a gente pode se apropriar. E normalmente a gente tende a acreditar que as produções artísticas de artistas famosos de outros países são muito relevantes, não deixam de ser. Porém, a gente acaba esquecendo que na nossa comunidade, ao redor de nós, até mesmo nossos vizinhos, estão produzindo obras lindas, maravilhosas, e a gente vai buscar lá longe. E o que a gente fez foi isso. Vamos buscar aqui na nossa região nossos artistas? Então, pessoas que também, quem sabe, não tiveram oportunidade de bancar exposições, de se dedicar diretamente por um percurso da vida ou outro, então não puderam, mas têm talento. E que se conseguirem treinar esse talento, pesquisar mais, eles vão muito à frente. Então, a gente começou com isso. Então, lá dentro da Casa Andina, tem um morador que ele começou com 61 anos de idade a desenhar. E ele desenha com muita frequência e ele também toca acordeon. Tem um outro morador que ele também produziu samba. E aí ele se apresentou para as crianças. Então foi encantadora a forma como Qual o ele nome dessas conduziu. pessoas, Silvia, para a Eu gente acho que não poder... tem problema eu falar, né? Não, O Marcos Magalhães é ele que desenha muito. O Nelson Malvão, que é o sambista, que nomes gosta de artísticos. escrever. E nós temos também a poetisa Ruth Bersenin, que começou aos 12 anos de idade a, a escrever. Ela, na verdade, começou tendo em vista um desejo que ela queria ir numa festa. E aí não consegui, não tinha dinheiro na época. Ela disse, não, então eu vou participar de um concurso que ela ouviu na rádio. E aí, na sequência, ela escreveu, o poema dela, O Mendigo, foi premiado. E ela se empolgou tanto, e desde então começou a escrever. Então, ela tem vários poemas, que na exposição a gente vai poder ver 6 deles também. E além de todos esses, temos uma grande artista. Essa é a artista mesmo, porque ela produz todos os dias, ela tem pesquisa, a vida dela foi toda voltada para as artes, que é a Eleni Teixeira. E ela Ela, vive no núcleo lá, né, onde... isso, ela é artista mesmo, então ela já expôs fora do país, ela já expôs aqui em vários lugares, e ela pinta com muita frequência. O estilo de trabalho dela é semelhante aos traços da Tarsila do Amaral, que tanto na época ela conheceu o filho dela, né, da Tarsila. E então, e teve amizades dentro do material pedagógico não, material artístico dela, tem várias pessoas importantes da nossa arte moderna que mencionam as características do trabalho da pintura onírica da Eleni. Vale muito a pena conhecer. Então, os trabalhos da Eleni, da Ruth Bersenin, que é a poesia, foram inspirados, e do Nelson também, eles se inspiraram, as crianças se inspiraram para produzir os trabalhos deles. Aí é a parte da ressignificação. Lembra quando eu falei?
nós trabalhamos identidade, sonhos e ressignificação. Então, a identidade é o eu, que eu gosto, que me inspira, o que me chama atenção, eu pinto, tá? Os sonhos eu já falo, e a ressignificação é isso. Então, a gente buscou conhecer a vida desses artistas, né? Essas pessoas que produzem trabalhos artísticos, e então as crianças se inspiraram no que eles já produzem e fizeram releituras. Então, nós vamos ver, a Colégio Magister fez muito da Ruth Bersemin e da Helenir, e lá terão feitas, inspiradas nas poesias da Ruth, inspirados no trabalho artístico da Helenir. E também alguns alunos se inspiraram na pintura que o Nelson Malvão fez. Ele passou por uma experiência de quase morte e muito ele buscou na fé algo que para ele se recompor, né? A gente sabe que somos corpo, somos mente e espírito. E às vezes, quando um desses três não está em equilíbrio, nós, como seres humanos, a gente, né, se vai. Então, ele percebeu que a parte do espiritual dele estava, e ele buscou, e agora ele pinta muito Cristos, e assim, e representa muito bem, e fala com muita veemência, até ele menciona assim, pintar é como uma oração. Toda vez que pintamos, só pensamos coisas boas. Então, essa fala dele, quando eu ouvi, disse, nossa, realmente, quando eu pinto, a gente se desconecta, a gente está ali pensando no planejamento das cores, das formas, pensando coisas boas. Por isso que traz muitos benefícios para os moradores, para todas as idades, né? Em específico, a nossa causa a 60 a mais, é que engrandece pelos fatores da memória, do desenvolvimento, obviamente, cognitivo, criativo, da confiança, de você sentir-se importante por estar produzindo algo. A gente vê que no reino animal, quase nenhum animal fica sozinho, isolado, não é? Ele precisa estar em movimento. Se ele não está em movimento, se ele se sente, ele morre. Então, não é isso. A gente está aqui, está para viver, está para produzir, para fazer várias ações, né? E dentre essas ações, pegando esse gancho, vou já mencionar então, a importância desse projeto de conectar, que é a outra pergunta que você fala. Nós estamos numa década do envelhecimento saudável, que é de 2020 a 2030. O primeiro, quando a gente consegue conectar as gerações e perceber que tudo que uma geração nova hoje faz, ela tem a ver com o seu futuro, né, de como você prepara seu envelhecimento, é fundamental. Então, que ações cognitivas eu estou fazendo para trabalhar bem a minha mente? Que ações corporais eu estou fazendo para trabalhar bem o meu corpo e envelhecer de forma física saudável? E que ações espirituais eu estou fazendo para trabalhar bem o meu espírito no envelhecimento, né? E no dia a dia, é claro. Então, são esses resultados, essas práticas, né, a palavra correta, é que fazem com que a gente se prepare bem para um envelhecimento. E quando a gente consegue sensibilizar isso nas primeiras gerações, é um ganho imenso para toda a sociedade, para a vida do ser humano, né? Afinal, afinal, nós somos corpo, mente e espírito, conectados em gerações e com o planeta Terra. Na verdade, nós estamos procurando um melhor viver hoje em sociedade. É isso que nós estamos falando com Silvia Trentin, através da arte, da pintura da vida. Nós vamos dar uma paradinha para os nossos comerciais e voltamos já já com os nossos ecos do meio. Até já!
como seres humanos, possuímos, é claro, linhas no nosso corpo, no nosso rosto, nas nossas mãos, que falam características sobre nós. Dentro do conceito de artes visuais, a linha é um ponto em movimento. Mas esse ponto, quando ele é isolado, ele não consegue fazer nada. A sua história, a sua memória morre aí, se não tem com quem compartilhar. Então, a partir do momento que eu me uno com uma outra pessoa e outro de diferentes gerações, eu aprendo mais, eu consigo compartilhar o que eu sei e assim as linhas ficam em movimento. Os aprendizados que a gente tem na nossa vida. Dor de cabeça na hora de buscar um serviço de comunicação para sua empresa? Isso é coisa do passado. Acesse anuariodacomunicação.com.br e encontre a solução para as necessidades da sua marca ou produto. Voltamos com os nossos Ecos do Meio, Minuto Sustentável. A Câmara dos Deputados aprovou em junho último o projeto de lei 4438 de 21 do Senado, que muda o Estatuto da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência para incluir medidas protetivas e serem decretadas pelo juiz no caso de violência ou da iminência dela. Essa lei, na verdade, ela vai trabalhar relativamente parecida com a Lei Maria da Penha, né? Protetiva à mulher. Voltando aqui com a Silvia, eu quis trazer um pouco dessa lei para a gente falar de proteção, porque nós estamos falando justamente o inverso. Nós estamos falando o quanto uma ação em relação a você trazer o potencial, tanto dos idosos quanto das crianças, que os dois o têm, mas colocar um de frente do outro e, na verdade, se valorizar, enquanto um começa a achar que não tem mais valorização e está saindo da vida, e o outro que está entrando, colocar essa união e mostrar essa potência que somos nós enquanto unos. E é isso que nós trazemos hoje, muito forte em relação a ver e olhar essa questão ambiental, né? Que nós somos uno. Silvia, me fale da exposição em si. Onde ela está, onde estará e para onde vai ainda este projeto? Quais serão os seus sonhos também e as suas pinturas futuras, Silvia? Exato, obrigada. Rose, então a exposição ela começa quarta-feira, dia 2 de agosto, na Alesp, que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, vai até o dia 11. Depois, no dia 18 e 19, ela vai para um fórum na Frei Caneca, Fórum Nacional de Instituições de Longa Permanência, e a partir dali ela vai para a Casa Undina Lobo, né, onde vai, com agendamento, vai receber várias pessoas, e tudo de forma gratuita, para que as pessoas tenham acesso e percebam ali todos os trabalhos que foram desenvolvidos entre mais de 150, com os moradores são 200 pessoas, né? 150 pessoas voluntárias, mais 50 moradores, e foram mais de 70 encontros ali. E falando nessa questão da unicidade, é o que vem o título da nossa exposição, né? Linhas que falam. Primeiramente, um dos conceitos pensados foi na questão das linhas do nosso corpo, do nosso rosto, das nossas mãos, né? Elas falam sobre nós, o formato, um rosto mais redondo, mais quadrado, o quadrado remete mais à força, o rosto mais um formatinho de coração, pessoas mais amorosas, o formato do nosso nariz, sobrancelhas, em tudo, fala muito sobre nós, desde a postura do nosso corpo, a forma como a gente se comunica, tudo isso são linhas, né, que falam sobre a gente, que contam histórias, experiências, cicatrizes, que sempre tem algum aprendizado numa linha de uma cicatriz, e que às vezes a gente quer esconder. Que tal a gente contar e ver o lado bom dessa cicatriz, o quanto a gente aprendeu, né? O quão lindas são as linhas que tem na nossa mão, que mostram as diversas experiências, né?
E outro conceito dentro das artes é que o ponto é a linha, aliás, é um ponto em movimento. A linha é um ponto em movimento. E nós, como seres únicos, né? Cada um tem suas características especiais, somos seres individuais, somos um único pontinho nessa imensidão do universo. Esse ponto sozinho, isolado, ele não faz nada. A partir do momento que eu me uno a outro ponto, a você que está nos ouvindo, né? Nos vendo, enfim, eu me uno a você, a gente vai se unindo, a gente consegue ter mais forças, a gente consegue falar sobre as nossas ações, sobre nossos projetos, a gente consegue realmente colocar em prática os nossos sonhos e nossos ideais. Sozinho é muito difícil, né? Então, o Linhas que Falam é isso, são a junção das várias gerações. Então, a gente vê a nossa criança mais jovem do ano de 2018 para a nossa moradora, uma das mais idosas, de 1934. Essas linhas que se uniram desses anos, de mais de 80 anos de acontecimentos, de experiências, estão falando na exposição sobre nossas crenças, nossos sonhos, nossos ideais, o que a gente planeja para o nosso futuro, é o que a gente pode ver na exposição. E nós, como da Casa Undina Lobo, o que a gente mais busca é realmente essa conexão, que as pessoas vejam a casa e vejam a causa 60+, como algo muito relevante para toda a sociedade. Então, a gente busca, assim, quem sabe, programas multiplicadores em que as pessoas possam se inspirar, porque são ações muito simples. Todos nós podemos fazer ações assim. Vou pegar minha filha, meu filho, minha família, vamos lá conhecer um lar que tem próximo da nossa casa, vamos ver o que está acontecendo ali, como a gente pode ajudar. Ah, mas eu não sei como chegar, o que eu digo? Não precisa dizer nada, apenas esteja lá. Seu olhar, seu carinho, seu afeto, isso já é grande. E você acha que você vai para contribuir? Na verdade, quem ganha é quem vai, porque a gente sai de lá assim, totalmente renovado. A energia que a gente recebe dessas pessoas que estão ali é incrível, não tem como mencionar, é só sentindo mesmo. Silvio, o trabalho é lindo, nós poderíamos e vamos falar outras vezes, porque eu acho que tem muito a falar, mas creio que esse trabalho ele seja muito importante, principalmente para as universidades, quando chega o final do ano, com aquela coisa de calouros, não sabe o que faz, nós estamos falando de trocas de gerações, e principalmente aqui, para a nossa rádio, que é corporativa, para as empresas olharem também e ver o que podem, não só levar as exposições para dentro das suas empresas, como levar o programa para dentro e para fora, com os seus funcionários, com filhos de funcionários, ou seja, expandir essa troca de gerações na real. Em cima disso, eu vou para a pergunta do programa. Silvia Trontin. Ação local gera ecos no global. Portanto, quais são os seus ecos? Olha, um pouco desses meus ecos eu já até mencionei aqui e vou reforçar na fala. E é muito do que você trouxe, né? De a gente conseguir essa união de gerações e principalmente pensar em qual ação que eu estou fazendo hoje que pode ajudar a outra pessoa ao redor. Então, muitas vezes a gente acredita, não, mas é tão pequeno o que eu faço, não tem tanta relevância. A gente que pensa, mas tem sim. Então, pensar consciente, ter ações como uma boa intenção. Eu acho que isso é o principal, é o que eu almejo, assim, que toda vez que a gente acorda pela manhã, pensa que ação eu vou fazer hoje que possa me trazer benefícios e principalmente acolher o outro. E que ação com boas intenções possam vir a emergir e trazer um bem para o todo. Pois não somos
separados, né? Somos um único. Então, tudo que eu fizer, você fizer, cada um já move o todo e assim a gente consegue viver bem na sociedade. Não vai ser só 1000 flores, maravilha. Terão problemas, sim. Esses problemas, a gente pode pensar eles. O que ele me trouxe de positivo para eu não repetir, né? Então, o que eu aprendi com isso, dentro da dor de um ente querido, sofrendo numa cama, um exemplo, né? O que eu estou aprendendo com essa situação, né? De acompanhar esse doente, de acompanhar essa pessoa, o que está me trazendo para que eu melhore com relação à minha vida e às pessoas que estão ao meu redor, para que isso não aconteça, né? Então, são ações com boas intenções. É isso que eu, né, e penso sempre. Sendo assim, costurando essas ações com linhas que falam e produzem muitos ecos, nós vamos nos despedindo, agradecendo a nossa convidada Silvia Trentin, na qual eu deixo 1 segundo para suas considerações finais, Silvia. Obrigada, muito obrigada, Rose, muito obrigada ao programa, muito obrigada a todos por estarem nos ouvindo, assistindo. Eu só convido vocês para que vocês vão à exposição e lá consigam identificar algo que fala sobre a identidade de vocês, sobre os seus sonhos e sobre o ressignificar, ações para melhorar. Muito obrigada. Agradecemos também à Casa Ondina, as crianças e adolescentes e estudantes que participaram deste grande projeto, a você, internauta, que esteve conosco, a nossa equipe técnica, e até a próxima semana, com muitos ecos e muitas linhas que falam, e nós vamos falar através dos nossos diálogos sustentáveis, hoje terminando um pouco diferente, com Ruth Bersanin. Mendigo. Olha este mendigo, este ser humano, sem abrigo, sem ninguém. Apenas seguindo a vida, enfim, todo ano. Um dia aqui, outro ali, tudo condenas. À procura de uma fatia de pão e um canto para dormir descansado. De casa em casa, sem roubar um tostão. Vive honestamente, menos apressado. Tropeçando de todo lado na realidade, sem carinho de quem te encontrou. Passa pela dor, pela saudade, algo que o tempo lhe ofereceu e tirou. Aquele passado de sociedade e riqueza, os que foram seus amigos, o que esqueceram. O tempo tudo consome, até a beleza. Tiram suas iniciais da sociedade e esconderam. A verdade é que seu bolso está vazio. Necessita de alimento e agasalhos para saciar a fome e aquecer-se do frio. E a vida passa. Seus cabelos já estão grisalhos. Só lhe resta a oração e uma esperança que pede: Senhor, preciso de tua proteção, de amor divino que tenho em mente e lembrança. Mais uma fatia de pão. E assim, muito obrigada, Silvia Trentin, e muito obrigada a todos que ouviram a este programa maravilhoso, Unindo Gerações. Até a próxima semana. Até lá!